Vamos retomar os trabalhos para a audição ao Sr. Diretor Executivo do SNS. A requerimento do Grupo Parlamentar Chega sobre o turismo de saúde em Portugal, e passo já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente e ao Sr. Deputado Rui Cristina, que tem nesta fase 4 minutos. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. O fenómeno de chamado turismo de saúde, em que cidadãos estrangeiros acedem indevidamente ao Serviço Nacional de Saúde, sem qualquer vínculo a Portugal, tem vindo a adquirir proporções alarmantes nos últimos anos. Embora possa à primeira vista parecer um ato de generosidade humanitária, esta prática subcarrega severamente os recursos do SNS, já fragilizados por constrangimentos estruturais e financeiros. O quadro legislativo nacional, caracterizado pela gratuitidade quase universal dos cuidados de saúde e por normas de nacionalidade e imigração particularmente permissivas, criou aqui incentivos que têm sido amplamente explorados. Mas os diversos testemunhos dos profissionais de saúde, as reportagens televisivas e os dados recentemente divulgados no passado dia 27 de novembro, pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde, o IGAS, ilustram a gravidade da situação. Entre 2021 e setembro de 2024 foram registados 329.837 atendimentos hospitalares de estrangeiros não residentes, dos quais 43% envolveram indivíduos sem qualquer cobertura financeira ou contratual. A proporção de atendimentos sem cobertura aumentou a 35,7% em 2021 para 49,3% em 2024, dados até setembro. Em algumas unidades locais de saúde, como a Amadora Sintra, estas percentagens atingiram os impressionantes 97,7%. Observa-se um crescimento constante, tanto nos números absolutos como na percentagem de pessoas sem cobertura ao longo dos anos, e este cenário ilustra também a pressão crescente sobre o SNS, já debilitado pela escassez de profissionais, pelo aumento da procura interna e pela insuficiente financiamento estrutural. Além disso, a falta de dados detalhados sobre a origem dos utentes e os serviços mais procurados limita a capacidade de resposta eficaz das autoridades. A Sra. Ministra da Saúde também já reconheceu a necessidade urgente de aprofundar o conhecimento sobre este fenómeno e implementar medidas concretas para proteger a sustentabilidade do SNS. Cabe-nos, enquanto deputados, garantir que os recursos da saúde, sustentados pelos contribuintes portugueses, sejam utilizados de forma justa, de forma eficiente e sem prejuízo do princípio de solidariedade que caracteriza o sistema. Dito isto, gostaria de lhe colocar aqui algumas questões, Sr. Diretor. Qual é o entendimento da direção executiva sobre este fenómeno e se já tinha sido alguma vez alertada para o mesmo por alguma instituição, órgão ou unidade do Serviço Nacional de Saúde? E se, para a direção executiva do SNS, onde é que está o cerne deste problema? As OLS reportam dívidas de dezenas de milhares de euros de estrangeiros não residentes. Os gestores hospitalares falam em utilização abusiva do SNS e alertam que cuidados prestados são incobráveis. Senhor Diretor Executivo do SNS ocupa um cargo de grande relevância no Ministério da Saúde, por isso o que eu gostava de ouvir da sua parte é que medidas estruturais que vai tomar ou pretende tomar para resolver este tipo de problema e também quero-lhe dar aqui a nota que tivemos aqui em audições a CSS, tivemos a CPMS e pouco ou nada nos foi dito relativamente a dados. Nós gostaríamos de ter mais informação. Eu acho que isso é o mínimo que cabe à Casa da Democracia, é ter acesso aos verdadeiros dados sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Diretor Executivo tem 4 minutos para responder à questão do Sr. Deputado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões colocadas e claro que é um assunto que está
tem a nossa atenção e tem havido várias reuniões e várias discussões acerca disto. Até recentemente existe uma intenção legislativa, uma proposta legislativa para tentar resolver esta questão, ou ver qual é a melhor forma de abordar esta questão, que é uma questão muito complexa. Quando falo desses números, que aliás é da IGAS, foi uma inspeção e são sebejamente conhecidos, não nos podemos esquecer de alguns fenómenos que temos tido no passado. Nomeadamente, o ano passado nós tivemos o maior evento, que foram as Jornadas Mundiais de Juventude, que trouxe 1,5 milhão de pessoas a Portugal. E esse 1,5 milhão de pessoas também foram ao hospital e levam alguns desses livros. Nós também somos um país que tem muitos turistas e parte destes números também é desses turistas e certamente outra parte serão algumas pessoas que não estão legalizadas em Portugal. Acima de tudo, acho fundamental percebermos a dimensão do problema e como é que nós vamos abordá-lo da melhor forma. A nossa lei de base, a nossa conquista do SNS nestes 45 anos é que temos um SNS inclusivo, solidário e da acessibilidade que deve ser à população toda. E também temos a questão dos profissionais de saúde, que nenhum profissional de saúde pode recusar o tratamento de um doente. Se alguém precisar mesmo, não precisa. Por isso, Sr. Deputado, é um problema de veras, é uma questão de veras complexa que tem que ser abordada e multidisciplinarmente. Não é só o Ministério da Saúde, mas existem outros ministérios que têm de serem envolvidos. Uma série de entidades que não só a Direção Executiva, e tem vindo cá, a CSS terá o seu papel fundamental nesta questão, a SPMS com o apoio dos sistemas informáticos, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito de forma criteriosa, cuidadosa, para também não cometer injustiças e, claro, também perceber qual é o caminho que se vai tomar com a proposta legislativa e para depois nós implementarmos. Espero ter... Muito obrigada, Sr. Diretor Executivo. Passo agora a palavra, os senhores deputados têm 4 minutos no máximo. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Sandra Pereira tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do SNS e também a sua equipa, que aqui está presente. E relativamente a este assunto, o tema do acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde, que é diversas vezes impropriamente chamado de turismo de saúde, é um tema para o grupo parlamentar muito importante, que tem a ver com a utilização abusiva do SNS por parte de estrangeiros não residentes em Portugal, e volto a repetir, por parte de estrangeiros não residentes em Portugal, uma situação que é duplamente negativa, não só porque onera os cidadãos nacionais e os estrangeiros legalmente residentes em Portugal, precisamente os imigrantes, com uma despesa que não deveriam ser estes a suportar, como também porque contribui para congestionar os serviços de saúde com utilizadores que, em princípio, a ele não recorreriam e não deveriam recorrer, o que desequilibra ainda mais o próprio financiamento das unidades de saúde do SNS, já que as mesmas devem assentar num financiamento que tenha entre os seus critérios também a capitação. Ora, o Partido Socialista precisamente reconhece no seu requerimento que o SNS está a ser demasiado solicitado por muitos estrangeiros, existindo mesmo, palavras suas, unidades hospitalares do SNS nas quais os partos de mulheres de países terceiros significam quase metade do total. Aliás, um relatório que é diversas vezes referido da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde revelou que, e trata-se apenas de uma realidade parcelar e nem sequer devidamente dilucidada, entre 2021 e setembro de 2024, ou seja, em menos de 4 anos, mais de 140 mil pessoas estrangeiras não residentes em Portugal foram atendidas nos serviços de urgências hospitalares do SNS sem disporem dos seguros ou acordos internacionais que cobrissem
assistência obtida. Um número que aumentou quase mais 26% só nos últimos 2 anos, de cerca de 36 mil em 2022 para mais de 45 mil apenas nos primeiros 9 meses do corrente ano. E surpreende-nos muito que o Partido Socialista venha dizer que precisa de conhecer os números e que precisa de conhecer melhor esta realidade, sendo certo que é uma realidade que não está rigorosamente diagnosticada, mas surpreende-nos porque o Partido Socialista tinha a obrigação de saber, que até saiu do governo há muito pouco tempo e, portanto, tinha mais do que a obrigação de saber que isto se passava no SNS. A isto, há que somar ainda atendimentos em consultas médicas, tratamentos de saúde e mesmo intervenções cirúrgicas, um universo de algumas dezenas de milhões de atos anuais, relativamente aos quais desconhecemos quantos são os estrangeiros que eles recorrem e a que título, bem como se e em que medida esses cuidados são faturados aos seus responsáveis, sejam estes os respectivos estados de nacionalidade ou residência ou até entidades contratualmente responsáveis, como é o caso de seguradoras. Ora, é precisamente neste contexto que se coloca a questão desta audição, já que, naturalmente, que a Direção Executiva do SNS tem precisamente como missão coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde e assegurar o seu funcionamento em rede. E, com efeito, o acompanhamento e monitorização do acesso de cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal ao SNS é precisamente uma área que, está bom de ver, não tem sido devidamente monitorizada no passado, importando agora, num mundo cada vez mais globalizado, conhecer essa realidade com maior clareza e rigor, de modo a garantir uma boa e adequada utilização dos recursos que o país põe ao serviço da proteção da saúde. Esse conhecimento é, porventura, até relevante para se identificar e alocar adequadamente os recursos financeiros necessários ao SNS para negociar os contratos de programa com as unidades locais de saúde e a implementação dos próprios critérios de captação que lhe devem assistir e a própria definição das prioridades e respostas que os sistemas de informação e comunicação que a SPMS deve fornecer para o sistema. No fundo, o que se pretende, eu vou já terminar, Sra. Presidente, é que partilhe um pouco a visão e a perspectiva que a Direção Executiva tem sobre esta realidade do acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao SNS e o que é que se pode fazer para, não direi travar, mas tentar minorar esta atividade. Isso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. A Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Executivo, agradecer os esclarecimentos que aqui está a dar e procurar ir direta ao ponto. O Partido Socialista fez uma pergunta à Sra. Ministra sobre estes números, a Sra. Ministra da Saúde respondeu sem indicar os números. Já cá esteve o Presidente da CSS, esteve esta manhã a Presidente da SPMS e a Presidente da SPMS foi muito clara quanto ao seu papel, que era de gestão dos sistemas informáticos, e quanto aos receptores da informação que está nestes sistemas informáticos, identificando precisamente a Direção Executiva como um dos receptores. E eu julgo que, dado o seu passado profissional, concordará comigo que nós conhecermos a exata dimensão de um problema é absolutamente central para definirmos uma estratégia para o resolver. Ora, o Sr. Diretor Executivo não está nas suas competências, mas sabe que já amanhã o Parlamento discutirá propostas legislativas para resolver um problema que, apesar das múltiplas insistências, nós continuamos a não saber qual é a sua real dimensão. E, por isso, quando temos um problema cuja dimensão desconhecemos e cuja tipificação dos casos também desconhecemos, parece-me muito pouco provável que qualquer alteração legislativa esteja habilitada a resolver o problema que nós ainda não quantificamos. E é esta a natureza das perguntas que o Partido Socialista tem feito com muita insistência. E porquê? Porque, por detrás deste número dos estrangeiros que utilizam o SNS, nós temos realidades diferentes. O Sr. Diretor Executivo acabou, aliás, de dar um exemplo que, quanto a mim, é um exemplo muitíssimo claro de alguns fenómenos que acontecem pontualmente e que têm um elevado recurso à utilização de urgências. Aliás, o SNS reorganizou-se para estar pronto para as Jornadas Mundiais da Juventude. Porque nós temos turistas, e quando o turismo aumenta, é natural que o recurso dos turistas ao SNS também aumente,
Nós temos imigrantes em situação de, em fase de regularização, que ainda não estão regularizados, sabemos que temos, e portanto também é normal que esse conjunto de imigrantes pese mais, porque é registado não como imigrante com a sua situação regularizada, mas não, apesar de ter descontos para a Segurança Social, apesar de ter descontos para a autoridade tributária, e depois temos situações de utilização pontual. E por isso agradecíamos muito poder saber, dentro destes cidadãos estrangeiros, quantos é que estão em cada uma destas tipologias. O mesmo também é relevante relativamente ao tipo de utilização que é feita. Uma queda na calçada portuguesa, que imagino que aconteça a tantos turistas como acontece a portugueses, pode originar uma ida às urgências. Faz parte de um país, ainda por cima de um país que vive tão significativamente do seu turismo, ter este tipo de fenómenos. E Portugal aqui, às vezes, é devedor e outras vezes é credor. E é importante termos muita consciência disto. E, portanto, eu queria pedir ao Diretor Executivo os dados que a Presidente da SPMS já disse que o Diretor Executivo recebe e tem, e, de acordo com a explicação que a Presidente da SPMS tem tipificado, porque existe um formulário distinto para cada um destes casos. Portanto, à partida, nós podemos conhecer em maior detalhe este universo conforme o caso e os formulários, se eu interpretei bem aquilo que disse a Presidente da SPMS. Todos temos relatos de alguns casos de utilização indevida no sentido de fraudulenta. E a minha pergunta é: quantos casos conhece a Direção Executiva? Porque diria que no âmbito das suas funções de coordenação do SNS como um todo, há de ter dados agregados e não pontuais ou de um relato que alguma outra pessoa faz. E também isso é relevante para o Parlamento poder tomar decisões. Finalmente, e para terminar, queria perguntar se, na perspectiva da Direção Executiva, aquilo que em Portugal se tem seguido, que é uma procura de cuidar, mesmo pessoas que não tenham a sua situação regularizada, tanto em matéria de doenças infecto-contagiosas, como em matéria de partos, como nas matérias de urgências, é ou não uma prioridade para a Direção Executiva, ou se quanto a isso há alguma mudança de orientação face àquilo que tem, desde a década de 90, sido a prática no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Granda de Almeida, novamente, um bom dia. Nós devemos naturalmente pugnar, deve ser um desidrato nosso, fazermos políticas públicas com base em evidência empírica. Idealmente, estaríamos hoje aqui a discutir este problema, que é um problema, com base em dados e em números. Ocorre que o partido que governou o país nos últimos anos não fez o seu trabalho de casa e, portanto, consequência disso, não temos os números para podermos basear esta conversa, de facto, em dados objetivos. Mas não podemos escamotear, não podemos negar, porque há testemunhos, porque nós sabemos, porque os conselhos de administração já o relataram, que existem, redes organizadas que facilitam todo este processo deste turismo oportunista à procura de cuidados de saúde gratuitos. Sabemos também que há pessoas que entram pelas urgências, alegando um determinado problema de saúde e depois acabam por recorrer a hemodiálise, acabam por pedir antirretrovirais, VIH, SIDA, PrEPs, tratamentos altamente dispendiosos e que não decorrem nenhum caso que seja emergente ou urgente. Sabemos isto é documentado pelos profissionais de saúde e nós não podemos escamotear a situação. Mais do que isso, está aqui em causa uma questão de justiça fundamental para com os residentes em Portugal. E aqui reforço os residentes em Portugal. Inclui, naturalmente, os imigrantes, que, contribuindo para o Serviço Nacional de Saúde, também dele devem poder continuar a beneficiar. Portanto, nós não estamos a falar de imigrantes, ou não devemos falar de imigrantes, estamos a falar destes turistas oportunistas que vêm a Portugal deliberadamente procurar cuidados de saúde gratuitos que são pagos por todos os residentes em Portugal. E isto é uma situação absolutamente inadmissível, é uma questão de equidade, é uma questão de justiça e tem de ser resolvido. E, portanto, neste sentido, o que nós queremos inquirir a Direção Executiva do SNS é o que está a ser feito neste momento. Amanhã teremos um debate sobre propostas legislativas que deverão ser feitas, mesmo que, uma vez mais, nós não tenhamos todos os dados, infelizmente,
para que pudessem ser um bocadinho mais afinadas, mas temos de pôr termo a este problema, mas paralelamente há também aqui um trabalho operacional que tem de ser feito a nível da direção executiva. O que é que está a ser feito neste momento? Que tipo de plataformas é que existem para que no momento da admissão se consiga perceber qual é a situação daquele estrangeiro não residente, em Portugal ou residente, precisamente para sabermos diferenciar os casos. O que é que está a ser feito, nomeadamente, quanto àqueles que, estando ao abrigo de um acordo ou de um protocolo de um seguro de saúde, recorrem aos tais serviços de saúde, uma vez mais, não emergentes, não urgentes, porque naturalmente todos podemos estar sujeitos a um imponderável e essas pessoas naturalmente devem ser atendidas e tratadas, mas estamos a falar de todos os outros. O que é que está a ser feito, nomeadamente, quanto à cobrança? Estamos a conseguir cobrar os outros países, porque, e aliás levantei a questão aos SPMS, porque os outros países cobram-nos. Se nós formos para a Alemanha, ou para a Áustria, ou para a Holanda, ou para que país for, a fatura chega a Portugal, chega ao Serviço Nacional de Saúde e é paga, e bem. E o contrário, e o reverso, está a ser feito? Estamos de facto a cobrar os outros países? É porque alguns destes turistas de saúde não vêm de países mais pobres do que nós. Alguns vêm, são casos documentados, já reportados, estão na comunicação social, vêm de países mais ricos do que nós, fazer tratamentos altamente dispendiosos, em que todos os portugues estão a pagar por eles. E isso é profundamente injusto, tem de ser resolvido. O que é que está a fazer a Direção Executiva nesse sentido? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Diretor Executivo tem 12 minutos para responder às questões. Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, começando um bocadinho pelo fim, Sr. Deputado, a parte da cobrança entre países e a plataforma existe, está a cargo da ACSS. E a ACSS que é responsável por isso a Direção Executiva aí tem muito pouco, não interfere, não é das nossas competências. Em relação à identificação das pessoas, e que será por isso a base, quando nós acedemos a qualquer instituição de saúde para qualquer ato, nós temos que nos identificar, e normalmente através do número nacional de saúde, e com isso nós também temos acesso aos dados. Quando nós falamos, e para os residentes, claro que a importância é maior, muitas vezes também temos questões de saúde pública que também não podemos desprezar e é um equilíbrio muito ténue sobre o que fazer. É um assunto que nos preocupa bastante a todos, como portugueses e como membros do SNS, em que o acesso seja o devido e cada um tenha as suas responsabilidades em relação ao pagamento, em relação ao acesso. A questão das redes organizadas e o suposto e as supostas vindas por pagamento não é de todo, não é investigado por nós, não é, por isso é que quando eu no início falei, é um tema que tem que ser abordado por mais do que uma entidade e sai apenas da esfera do Ministério da Saúde. O crime não é investigado pelo Ministério da Saúde e deve ser investigado quando há alguma suspeita, mas é difícil, a não ser que nos relatem, ter noção se é uma rede que traz, ou como vieram a ter acesso. É o que eu tenho dito, as discussões, as conversas acerca deste assunto têm sido tidas, só que é um problema bastante complexo e ao fazer também queremos que seja feito de uma forma correta e bem feita. E como eu já tive a oportunidade de dizer, depois existe a parte da obrigação de tratamento, mesmo quando os profissionais de saúde têm uma coisa muito própria. Claro que a parte legal, claro que isso tudo é fundamental, mas nós não podemos negar, não podemos, seja que pessoa for. Aliás, isso está na nossa lei de bases. É um problema bastante complexo que tem que ser discutido e que certamente a partir de amanhã será discutido para tentar chegar a bom porto, que as coisas se resultem. Em relação aos dados que foi discutido várias vezes, existem alguns dados, a IGAS apresentou alguns dados e também foi dito que irá aprofundar o conhecimento destes dados e sabermos a real dimensão da questão e caracterizá-la melhor e
tentar tratar da questão da melhor forma possível. Penso que respondi a todas as questões dos seus deputados, senão na próxima ronda voltam a... Obrigado. Muito bem, senhor Diretor Executivo. Nesta segunda ronda, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, creio que continuamos com a senhora deputada Sandra Pereira. A senhora deputada tem 1 minuto. Sim, senhora Presidente, pronto, como dizia, surpreende-nos aqui a parte do Partido Socialista que possa, de alguma forma, ignorar este fenómeno da utilização do SNS, ainda, e nós também compreendemos que ele não se consiga conhecer e diagnosticar com total precisão, mas que o que todos sabemos, e o Partido Socialista tinha mais obrigação do que qualquer outro grupo parlamentar de saber isso, da utilização do SNS por parte de estrangeiros não residentes em Portugal e que se deslocam ao nosso país, por vezes até, segundo é relatado em contexto de redes ilegais, com o propósito único, ou pelo menos principal, de acederem gratuitamente a cuidados de saúde ou tratamentos médicos assegurados aos utentes do SNS. E, portanto, senhoras e senhores deputados, deixem-me só que fique aqui muito claro que não se trata de negar cuidados de saúde a ninguém, não é esse o propósito sequer, nem as intenções do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, trata-se apenas de quem se apresente perante o Serviço Nacional de Saúde estar devidamente munido dos competentes documentos de seguro ou de acordos internacionais que cubram as despesas efetuadas no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a generalidade dos países tem normas que prevêem exatamente a devida cobrança dos cuidados de saúde, sendo Portugal um dos poucos casos únicos que tem na sua lei uma norma tão aberta que é isto que nos propomos agora a alterar. Disse. Muito obrigada, senhora deputada. Sim, passo agora... Estava só a dar espaço. Passo agora a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Bom, num minuto não é fácil, mas estou certa que o senhor Diretor Executivo conhece este manual, que é o que orienta todas as ULS no registro de cada caso que chega a uma OLS. Este manual, cruzado com o que disse hoje aqui a Presidente dos SPMS, permite-nos saber quantos casos estão em cada uma destas tipologias. Diz a Iniciativa Liberal que o problema é que o Partido Socialista não tem os números. Não. Aquilo que a Presidente da SPMS aqui garantiu hoje é que é possível ter os números e que o Sr. Diretor Executivo e o Presidente da CSS têm. E é isto que eu acho que nos cumpre perguntar. Nós podíamos não estar aqui a perguntar, mas uma vez que o PSD apresenta uma alteração à lei de bases com o único propósito de excluir os residentes que não tenham sua situação regularizada, é importante esclarecermos se temos ou não capacidade de medir o peso dos diferentes fenómenos. E volto a repetir, porque acho que isso é o mais importante. A Presidente dos SPMS, nesta manhã, nesta casa, disse que os sistemas informáticos permitiam tirar estas conclusões e que o Sr. Diretor Executivo tinha acesso a esses números. É só essa a pergunta que fazemos e não me parece uma pergunta muito estranha de um partido, mesmo tendo estado no governo, poder fazer, que é a quem recebe os dados, quais são os dados. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada. Bom, passo a palavra. Estes momentos fazem parte, ainda vivemos em democracia. Eu até gosto deles. E, portanto, o Sr. Deputado pode pensar diferente de mim, mas quem preside sou eu, ainda. Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Este fenómeno de acesso a indivíduos estrangeiros, sem qualquer ligação a Portugal, foi durante muitos anos ignorado e secundarizado pelos anteriores governos do Partido Socialista, onde se tentou criar uma narrativa para os portugueses de que era um não assunto
Um problema que foi escondido, que foi suavizado, e as consequências desta atitude é que agora não temos quantificações, temos poucos dados e não há uma verdadeira caracterização deste fenómeno. Amanhã teremos um debate protestativo, onde apresentaremos propostas para que se quantifique, para que se regule e para que sejam publicados relatórios anuais sobre este uso abusivo. E que fique bem claro que nós não estamos a fechar as portas a ninguém. Nós queremos continuar a ser o país que bem recebe os turistas, que gosta de receber turistas e devemos continuar a apostar nisso. O que nós não queremos e o que o Chega não quer. O que nós não queremos e o que o Chega e o que nós queremos e o que o Chega quer é que quem entra em Portugal venha por bem e não venha com a única, exclusivamente, ideia ou objetivo de usufruir descaradamente do nosso Serviço Nacional de Saúde. E o que me parece é que o Partido Socialista demonstra, mais uma vez, que está mais preocupado com os de fora do que com os de dentro, com os portugueses. Senhor Deputado, muito obrigado e desculpe tê-lo interrompido. O senhor para esta última intervenção, senhor deputado, vamos dar condições. Senhor Deputado, Mário Amorim Lopes tem a palavra, tem 1 minuto, senhor Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa sorte é que o Ricardo Araújo Pereira foi de férias, só volta depois de Natal. Senão íamos lá parar outra vez. Dr. António Grande de Almeida, bem sabemos que são os SPMS que desenvolvem as soluções tecnológicas, a ACSS tem a responsabilidade administrativa de fazer boa cobrança e também de pagar aquilo que os outros países nos mandam, mas, quer dizer, a Direção Executiva é um coordenador do Serviço Nacional de Saúde, tem de se articular com estas instituições e tem de, naturalmente, estar ao corrente do que está a acontecer. E a verdade é que, passada esta audição, não surgiu aqui nenhum número novo. Nós não ouvimos, por parte de Sua Excelência, qualquer tipo de indicação de algum número novo, algum indício ou algo que esteja pensado para ser feito relativamente ao Serviço Nacional de Saúde como um todo, independentemente depois de que instituição é que é responsável por que atividade. E era importante saber, era importante que pudesse expor a sua visão para aquilo que deve ser feito do ponto de vista operacional, do ponto de vista administrativo, se as ULS estão preparadas para, eventualmente, caso o nosso projeto de resolução seja aprovado amanhã, serem capazes de cobrar a esses cidadãos estrangeiros não residentes ex ante da prestação dos cuidados. Uma vez mais, recordo, não estamos a falar de cuidados emergentes, urgentes ou vitais, nem questões de saúde pública, doenças altamente infecciosas, que naturalmente requerem uma ação imediata, mas está o SNS preparado? O que é que está a ser feito? É que não ficou respondido. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Diretor Executivo tem 5 minutos, no máximo, para responder às questões finais. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Eu tendo a dizer que o LIS, que o SNS está preparado, mas custa-me dizer que está preparado sem saber o que é que vai ser decidido. Só depois daquilo que for legislado, nós saberemos o que temos que fazer para aplicar. É importante saber. Mas certamente vamos cumprir, como é nosso desígnio, tudo o que for legislado e for indicado, que é a nossa função fazer cumprir aquilo que quem de direito orienta, legisla. Em termos da ACSS versus Direção Executiva versus SPMS, todos os organismos do Estado, nomeadamente os do Ministério da Saúde, têm as suas competências. E é verdade que nós acompanhamos e sabemos e coordenamos entre nós como tem que ser. Mas não deixamos de ter, cada um de nós tem as suas competências e é sobre elas que também devemos responder e devemos emanar os números e devemos permitir que as coisas sejam feitas com a governação correta. A cobrança tem que existir, é uma preocupação, o acesso inadequado ao SNS, e temos que nos preocupar com isso. Não podemos dizer também que não existe um problema. Existe um problema, mas volto a repetir, é um problema muito complexo, que não é de ânimo leve a ser discutido. Mas logo que seja definido o caminho que Portugal quer percorrer, neste caso, as ULS e a Direção Executiva fará tudo para que seja feito aquilo que for decidido. Para nós preocupa-nos, como nós todos sabemos, estamos sob grande pressão, SNS,
É verdade que temos melhorado o acesso, temos mais cirurgias feitas, temos mais consultas e com um grande esforço dos profissionais de saúde que trabalham todos os dias no SNS. Por isso, o acesso indevido ainda nos preocupa mais. As pessoas devem ter acesso aos cuidados quando necessário e adequados, e não deve haver abuso do SNS, que pertence a todos nós e é pago por todos nós. A IGAS, como eu já tive a oportunidade de dizer a meio da minha intervenção, vai aprofundar o relatório que fez e vai nos caracterizar melhor. E creio que em breve teremos novidades acerca disso e aí vamos conseguir caracterizar melhor este problema e ter aí o acesso aos números. Em relação às questões, creio que não me esqueci, sendo a última ronda, de nenhuma das questões, e assim sendo, queria agradecer imenso a minha vinda cá, a forma como foi tratada e a direção executiva. Eu estarei sempre disponível para todas as questões que queiram colocar e desejar-vos um Feliz Natal, boas festas e um Feliz Ano Novo. Se não nos virmos antes, claro. Não estou a... Mas pronto. Não podemos dizer não vai, porque aqui... Mas, em princípio, não. Senhor Diretor, a toda a Direção Executiva, também muito obrigada, a toda a sua equipa também, votos de boas festas. Muito obrigada. Obrigado.